Meus irmãos, hoje, com a graça de Deus, a gente vai fechar essa série de estudos que nós iniciamos acerca da prioridade que nós temos, do objetivo central que nós temos nas nossas vidas aqui na terra, que é de quê? Viver para a glória de Deus, viver para a glória do Senhor. E ao longo dessa série, que foi uma série até rápida em relação a outras que nós já tivemos, a gente está tentando responder algumas perguntas. E na medida em que a gente responde a estas perguntas, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado acerca desse tema, ele tende a se aprofundar e se aprofundar cada vez mais. Em primeiro lugar, nós tentamos e respondemos a seguinte pergunta: o que é glorificar a Deus? E dentro desse ponto, nós observamos que há dois aspectos que nós não podemos jamais deixar de esquecer quando a gente trata desse tema. Primeiro aspecto é aquilo que nós chamamos de glória natural ou glória intrínseca de Deus, que é a glória que Ele tem em seu próprio ser, em sua própria pessoa. Mas não só isso. O segundo aspecto que envolve essa primeira pergunta, o que significa glorificar a Deus ou o que é glorificar a Deus, é aquilo que nós chamamos de glória tributada ao Senhor, que é a nossa responsabilidade, que é o nosso compromisso, quer seja através do louvor, quer seja através de uma vida piedosa, quer seja através de outras formas, tributar, render glórias a Deus, tributar, render glórias ao Senhor. Isso não vai aumentar a glória que Deus possui, mas isso vai fazer com que nós cumpramos com aquilo para o qual nós fomos criados: viver para a glória de Deus, viver para a glória do Senhor. Então, foi o primeiro ponto que nós consideramos, a primeira pergunta que nós respondemos dentro dessa exposição. Ato contínuo, o que foi que nós abordamos? O segundo questionamento: por que glorificar a Deus? Por que glorificar o Senhor? Quais são as razões? Quais são os motivos pelos quais repousa sobre nós esse compromisso, repousa sobre nós essa responsabilidade? E aí, na medida em que nós estávamos expondo acerca desse item, nós vimos pelo menos três razões, nós vimos pelo menos três motivos pelos quais nós devemos viver para a glória de Deus. Em primeiro lugar, porque Deus nos criou, nós somos criação de Deus, nós somos criaturas de Deus. Em segundo lugar, porque Deus fez todas as coisas para a sua glória, quer seja a natureza no seu sentido geral, quer seja o mundo angelical, quer seja a criação irracional, enfim, todas as coisas, elas devem cumprir esse objetivo de glorificar a Deus, de glorificar ao Senhor. E, em terceiro e último lugar, nós consideramos que uma terceira razão pela qual nós devemos glorificar a Deus repousa no fato que Deus julgará aquelas pessoas que se recusam a glorificá-lo. E aí nós vimos a condição que aguarda, no seu sentido pleno, os ímpios, sejam homens, sejam anjos, que mesmo não vivendo para a glória de Deus, num dado momento, num dado instante da sua vida, irão assim fazer, irão assim agir. Então foi a segunda pergunta: por que glorificar a Deus? Dentro dessas três razões, dentro desses três motivos. E seguindo na sequência do nosso texto, foi que nós vimos, em terceiro lugar, como glorificar a Deus. Quais são as formas, quais são as maneiras através das quais a gente vive para a glória do nosso Deus. Então, existem várias formas, existem várias maneiras através das quais a gente cumpre esse objetivo, mas aí a gente se ateve a algumas que nós consideramos as principais ou as centrais. Em primeiro lugar, nós glorificamos a Deus quando nós priorizamos a sua glória acima de tudo em nossas vidas, e consideramos alguns textos que apontam para essa realidade. Em segundo lugar, nós vivemos para a glória de Deus quando nós depositamos a nossa confiança, quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, e também fizemos a análise de alguns textos bíblicos. Em terceiro lugar, nós glorificamos a Deus quando nós damos frutos espirituais, frutos da nossa salvação, frutos da nossa redenção. Mas não só isso. Em quarto lugar, nós glorificamos a Deus quando nós louvamos ao Senhor, sobretudo quando nós nos reunimos em adoração pública como povo de Deus para render toda a honra e toda a glória ao Senhor. Em quinto lugar, nós glorificamos a Deus quando nós sofremos por Ele, sofremos pelo Senhor, sofrimento injusto, então Deus é glorificado com isso. E, em último lugar, nós glorificamos a Deus quando nós mantemos a nossa pureza moral ou a nossa pureza sexual
conforme Paulo nos ensina na sua primeira carta aos Coríntios. Então, até agora foram as 3 perguntas, os 3 pontos que nós colocamos dentro desse tema. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente vai como que fechar a tratativa desse assunto e vamos abordar o 4º ponto do nosso estudo, o 4º ponto do nosso assunto, ou seja, o resultado de glorificar a Deus. O resultado de glorificar a Deus. Como acontece na lei da física, né? Que toda ação gera uma reação. No sentido espiritual, a gente pode observar esse mesmo princípio sendo uma realidade. Ou seja, quando nós nos propomos a viver para a glória de Deus, quando nós nos propomos a glorificar a Deus através de toda a nossa vida, a gente vai ver que isso vai gerar alguns resultados. Isso vai gerar algumas consequências para as nossas vidas. Nós podemos dizer que viver para a glória de Deus não é um fim em si mesmo. Ou seja, a gente não vive para a glória de Deus e simplesmente vive para a glória de Deus sem que isso gere sobre nós alguns resultados, sem que isso gere sobre nós alguns efeitos. Não, jamais. E aí a gente vai deter a nossa atenção na manhã de hoje, observando o resultado ou alguns desses resultados. Pelo menos 2. Resultado que nós experimentamos na vida presente, resultado que nós experimentamos na nossa vida por vir. É uma coisa bem interessante, né? Porque quando você considera esse tema de viver para a glória de Deus e os resultados que advêm desse estilo de vida, você vai perceber justamente isso. Existem efeitos que você vai experimentar agora na sua vida presente e também existem efeitos que você vai experimentar na eternidade. Então veja que viver para a glória do Senhor não só traz resultados para a nossa vida aqui, mas também trará resultados para a nossa vida eterna. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, por uma razão muito simples, porque Deus nos fez para isso, para a sua glória, para o seu louvor. Então, naturalmente, isso vai gerar efeitos, repito, na nossa vida presente e também na nossa vida futura. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação: qual é o resultado? Ou quais são os resultados? Qual é o efeito? Ou quais são os efeitos de se viver para a glória de Deus? Mais uma vez, eu queria fazer uso do breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, que lança luz acerca desse efeito, que lança luz acerca desse resultado. O que é que nós encontramos na primeira pergunta desse documento confessional? O que nós estamos estudando ao longo dos últimos domingos. Qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo principal do homem? O mesmo documento de fé, ele responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Diante de uma situação como essa, talvez a gente seja levado a pensar que nós estamos tratando 2 coisas distintas, que nós estamos tratando 2 coisas diferentes. Ou seja, uma coisa é glorificar a Deus, outra coisa é gozá-lo, é se alegrar no Senhor. Não, meus irmãos. Na medida em que nós vivemos para a glória de Deus, nós nos alegramos no Senhor. Na medida em que nós vivemos para o louvor de Deus, a sua satisfação se tornará uma realidade em nossas vidas, uma realidade inevitável, dentro dessas perspectivas, não só na nossa presente existência, mas sobretudo na eternidade. Então, veja que aqui você encontra não só o meio, veja que você também aqui encontra um resultado. Ou seja, eu vivo para a glória de Deus quando eu me alegro nele, e ao me alegrar no Senhor, glorificando o seu nome, mais eu me satisfaço em Deus, mais eu me satisfaço no Senhor. Talvez seja por isso que Cristo, quando ele colocou no seu primeiro grande sermão, o Sermão da Montanha, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, ele colocou isso como uma característica na vida de todo cristão. Tanto é que lá nós somos designados como bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, ou seja, mais que satisfeitos. Por quê? Porque essa é a condição de todo e qualquer salvo, de todo e qualquer remido pelo Senhor.
ele é uma pessoa satisfeita, ele é uma pessoa alegre, não com as circunstâncias, não com as coisas desse mundo, mas a sua alegria repousa em Deus, mas a sua alegria repousa no Senhor. Então, quando você estuda, meus irmãos, quando você estuda, minhas irmãs, esse tema da glória de Deus, considerando, como nós estamos considerando, o seu resultado no sentido presente, no seu sentido futuro, você chega a essa conclusão: nós glorificamos a Deus e, como resultado, nos alegramos nele, nos alegramos no Senhor. E aqui eu queria fazer uma citação de um grande servo de Deus no passado, congregacional, um dos grandes teólogos que nós tivemos dentro do congregacionalismo e também de toda a história americana, Jonathan Edwards. Isso já no século XVIII, ele falava acerca disso, de Deus ser glorificado e, como consequência, nós nos alegrarmos nele, de Deus ser glorificado e resultar na nossa vida a alegria que vem de Deus, a alegria que vem do Senhor. Olhem só o que ele dizia, isso repito, no século XVIII, abro aspas: Deus é glorificado não somente por sua glória ser contemplada, Deus é glorificado no regozijar-se nele. Então, quando você se regozija em Deus, você o glorifica. E ao glorificá-lo, você vai se regozijar nele cada vez mais. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar: mas onde é que a gente vê isso na Bíblia? Onde é que a gente vê isso nas Escrituras Sagradas? Meus irmãos, em vários cantos. Meus irmãos, em vários textos. E aqui eu queria ver alguns desses aspectos nos quais a gente se alegra em Deus pelo fato de viver para a sua glória, pelo fato de viver para o seu louvor. Ou seja, nós nos alegramos quando nós temos a vontade de Deus como central da nossa vida. E a gente viu isso. Quando a gente vive para a glória de Deus, a sua vontade, ela deve ser central na nossa vida, a sua vontade, ela deve ser central no nosso viver. E quando isso acontece na nossa existência, a gente vai se alegrar genuinamente, a gente vai se alegrar verdadeiramente no Senhor. Veja, por exemplo, o depoimento que Paulo faz lá em Filipenses capítulo 4. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Filipenses capítulo 4, versículos 10 até o versículo 13. É interessante porque no último estudo que nós tivemos, quando nós consideramos as formas através das quais Deus é glorificado, a gente observou que Deus é glorificado quando a gente faz a sua vontade. E aqui nesse texto nós aprendemos que quando nós fazemos a vontade de Deus, glorificando o seu nome, nós nos alegramos. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa maravilhosa. Filipenses capítulo 4, versículos 10 até o versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículos 10 até o versículo 13. Veja o sentimento que Paulo abre, essa descrição que ele começa no versículo 10. Olhem só, Filipenses capítulo 4, versículo 10 e 13 a 13. Ele diz o seguinte, alegrei-me. Veja que você encontra logo de cara o que? A alegria. A alegria que desfrutava o apóstolo Paulo, a alegria que residia no seu coração. E aí, quando ele segue na inscrição da sua carta, ele mostra porque essa alegria estava presente na sua vida. Ele mostra porque essa alegria estava presente no seu coração. Olhem só o depoimento que ele dá. Alegrei-me sobremaneira, não era qualquer alegria, não era qualquer satisfação, no Senhor. Veja que a sua alegria não era baseada nas circunstâncias, mas era em uma pessoa. E que pessoa era? Cristo, o Salvador. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É interessante que nesse trecho aqui, Paulo ele está agradecendo o fato dos irmãos de Filipos o assistir ao longo do seu ministério, enviando para ele, para Paulo, alguns donativos. E Paulo se alegra, conforme ele fala aqui, não em si por ter recebido esses donativos, mas se alegra porque aquela oportunidade na qual ele estava recebendo os donativos dos irmãos, aquilo estava servindo para que os irmãos expressassem a sua adoração, o seu louvor a Deus, conforme a gente observa no restante do trecho. Então, Paulo ele diz que a sua alegria repousava justamente nisso, no Senhor, e ela independia de circunstâncias, porque ele sabia que independente daquilo que vivia, independente daquilo que experimentava, ele estava cumprindo a vontade de Deus.
E é assim, meus irmãos, que a gente glorifica a Deus. Quando a gente aceita o seu propósito, quando a gente aceita a sua vontade para a nossa vida, quer seja ela seja positiva para nós, humanamente falando, quer seja negativa. Então, quando a gente se alegra nessa vontade, a gente glorifica a Deus. E ao se alegrar nessa vontade, mais nós nos satisfazemos no Senhor. É por isso que esse é o resultado imediato. Na nossa vida presente, quando, repito, nós nos propomos a glorificar a Deus, a sua alegria, a sua satisfação, como Paulo diz, sobremaneira no Senhor, ela passa a ser uma realidade intensa nas nossas vidas. E ele segue, versículo 12: tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quer viver para a glória de Deus? Esse é o seu objetivo. E saiba de uma coisa, quando você cumprir esse objetivo, a alegria do Senhor, ela será algo abundante na sua vida. A satisfação de Deus será uma realidade presente do nosso viver. E é isto, meus irmãos, que torna a vida cristã diferente. Às vezes a gente se depara com determinados cristãos, e a gente sabe, e existem determinados momentos na nossa vida que a gente se abate, que a gente se entristece pelas várias circunstâncias, muitas vezes adversas, que nos sobrevêm. Mas não deve ser uma constância, não deve ser algo contínuo na nossa vida. Na verdade, o que deve ser a regra para a nossa vida é o quê? A alegria que vem de Deus, a alegria que vem do Senhor, por sabermos que estamos fazendo a sua vontade. E quando nós estamos fazendo a sua vontade, nós estamos glorificando o seu nome. Então, quando nós temos essa perspectiva, quando nós temos essa visão, tudo muda na nossa vida, não só em termos de sentimentos, mas também em termos de comportamento. Era assim que vivenciava o apóstolo Paulo. Então, qual era o resultado dele viver para a glória de Deus? Quando se submetia à vontade de Deus, ele se alegrava sobremaneira no Senhor, ele se satisfazia sobremaneira em Deus. Por quê? Glorificar a Deus e se alegrar nele são duas coisas que estão juntas, são duas coisas que estão unidas. Mas somente quando ele realizava a vontade de Deus, glorificando o seu nome, ele se alegrava? Não. Existe um segundo aspecto, existe um segundo momento na vida do apóstolo Paulo. Quando ele confiava em Deus, e confiar em Deus é uma forma de glorificá-lo, ele também se alegrava, ele também se satisfazia no Senhor. Por quê? Porque isso também é uma realidade. Vejam aí, meus irmãos, por favor, Salmo 37. Quando nós confiamos em Deus, e confiar em Deus consiste numa forma de glorificá-lo, nós nos alegramos também nele. Olhem só, Salmo 37, versículos 3 e 5. Salmo 37, versículos 3 e 5. Se você observar, os itens que a gente vai abordar hoje pela manhã são as formas através que a gente glorifica a Deus. Mas eu estou chamando a atenção para a alegria que está nessa forma, porque você percebe que isso está sempre junto. Formas de glorificar a Deus e a alegria que vem do Senhor. Por quê? Porque é o seu resultado. Então veja, Salmo 37, aqui você encontra um salmo que Davi escreveu. E nesse salmo, o que é que Davi defende? Que a gente não deve se impressionar com a prosperidade temporária dos maus. Independente de que a gente possa ver pessoas que fazem aquilo que é ruim prosperarem, a nossa confiança deve estar fita em Deus, a nossa confiança deve estar fita no Senhor, porque muitas vezes nós somos acometidos por esse mal. Às vezes, ao longo da nossa existência aqui na terra e da nossa caminhada, a gente se depara com pessoas piedosas que sofrem e pessoas ímpias que, humanamente falando, são felizes. E aí muitas vezes a gente fica a se perguntar, será que vale a pena continuar a servir a Deus? Será que vale a pena continuar confiando no Senhor? Então, para tirar esse tipo de sentimento na nossa vida, o salmista Davi escreve esse Salmo 37. É um salmo que nos chama a atenção a nossa confiança, independente das circunstâncias, independente da prosperidade dos maus. E é interessante porque quando você confia no Senhor, e essa é uma forma de glorificá-lo, você vai se alegrar nele, você vai se satisfazer nele. Olhem só o que nós encontramos aqui, versículos 3, versículos 4 e também versículo 5. Davi assim diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Verso 4, agrada-te do Senhor, veja, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É interessante que você encontra aqui duas exortações
A confiança. Versículo 3, versículo 5. Davi nos chama a quê? A confiar no Senhor. Davi nos chama a quê? A descansar em Deus. Dentro desse contexto que eu acabei de falar. Em virtude de muitas vezes nós observarmos a prosperidade dos maus. E muitas vezes nos sentirmos estimulados por causa disso. E nos indagarmos, se o ímpio que faz impiedade, tudo prospera para ele. Se eu que procuro viver na piedade, muitas vezes sofro as consequências disso, será que vale a pena? Aí Davi diz, vale. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Descansa nele. Espera nele. E ele fala isso tanto no versículo 3 como também no versículo 5. E entre esses dois versos, meus irmãos, olha só que coisa maravilhosa ele nos ensina. Entre essas duas exortações, olha só que ensino glorioso ele nos dá. Que ensino é? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Se alegre em Deus, se alegre no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Porque isso acontece, meus irmãos. Isso acontece, minhas irmãs. Quando você deposita a sua confiança em Deus, independente das circunstâncias, independente dos momentos, e que você fixa de fato a sua confiança em Deus, você vai perceber que a satisfação, a alegria, ela vai inundar o seu coração. Porque você não vai estar esperando em pessoas, porque você não vai estar descansando em circunstâncias, mas você vai estar esperando o Deus Todo-Poderoso que age em favor daqueles que Ele ama. Então, qual é o resultado disso? Alegria. Qual é o resultado disso? Satisfação, não murmuração, não reclamação. E com isso Deus ele é glorificado. Então quanto mais você descansa em Deus, quanto mais você confia no Senhor, mais Deus será glorificado na sua vida. E na medida em que isto acontecer, mais você se alegrará em Deus. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós fomos feitos para viver em alegria. Nós fomos feitos para viver em satisfação. Essa é a regra que deve acompanhar todo e qualquer cristão. Repito, existem circunstâncias que muitas vezes têm a capacidade de abalar a nossa alegria, de abalar a nossa fé. Existe, com toda certeza. Agora, ela não pode permanecer nas nossas vidas. Às vezes é complicado. Você conversa com os crentes, ou alguns dos crentes, ou alguns dos salvos, sempre aquela lamúria, sempre aquela reclamação, sempre aquela tristeza, sempre aquele abatimento. Será que essa é a regra de vida para nós? Será que foi por causa disso que Cristo morreu, para nos dar esse tipo de vida? Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Isso muitas vezes acontece porque a gente não tem como propósito glorificar a Deus, em especial através da nossa confiança nele. Como resultado, a gente acaba não experimentando a alegria que Cristo tem prometida àqueles que são seus. Então, mais uma vez, você vê a alegria quando nós glorificamos a Deus, aceitando a sua vontade para a nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículos 10 até o versículo 13. Você vê a alegria quando nós confiamos em Deus, porque confiar em Deus é uma forma de glorificá-lo. Mas não só isso, a gente vê a alegria também, meus irmãos. A gente vê a alegria também, minhas irmãs, quando a gente frutifica espiritualmente. E frutificar espiritualmente também é outra forma, também é outra maneira de nós glorificarmos a Deus. Abram, por favor, aí, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Depois eu vou dar a oportunidade aos irmãos, certo? Vou até ver aqui, porque às vezes surgem algumas perguntas imediatas. Aí Fabinho geralmente passa, quando passa eu já não vejo mais, mas aqui eu estou acompanhando no mesmo instante. João capítulo 15. O que é que a gente vê aqui no capítulo 15 de João? Todo aquele conteúdo que faz parte das palavras de despedidas de Jesus Cristo. Isso vai acontecer desde o capítulo 13. E assim vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo. É interessante que o Evangelho de João ele é bem peculiar nesse sentido, né? Porque você pega os 12 primeiros capítulos, ele vai tratar sobre 3 anos da vida de Jesus. E aí, do capítulo 13 até o capítulo 20, das últimas 24 horas de Jesus. Então, ele é desproporcional nesse sentido, é diferente dos outros evangelhos, por isso eles recebem também o nome de sinóticos, né? Porque eles trabalham de maneira mais equilibrada, em termos de cronologia e assunto. Então, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 10 e versículo 11.
Olhem só o que Cristo disse aqui aos seus discípulos. Olhem só aquilo que Cristo nos diz hoje, nós que somos seus discípulos. Veja, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Cristo aqui coloca uma condicional. Que condicional? Permaneça nos seus mandamentos, que o amor de Cristo, o amor de Deus vai permanecer em você. E se você volta um pouquinho no versículo 8, qual foi o mandamento que ele nos deu? Que a gente possa dar muito fruto, muito fruto. A gente até viu isso, que é uma forma de você glorificar a Deus, frutificar em termos espirituais. É por isso que ele falou, versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, estas coisas que Cristo ensinou, conforme a gente vê aqui no versículo 10, que a gente deve permanecer nestas coisas, envolve o dar fruto, que ele acabou de falar no versículo 8. Muito bem, e o que é que você agora encontra no versículo 11? Olha só que coisa fantástica, tudo aquilo que Cristo ensinou, inclusive o de frutificar espiritualmente. Veja o que ele diz, ó: tenho-vos dito estas coisas, com que finalidade? Com que objetivo? Ele segue, ó: para que o meu gozo esteja em quem? Em vós. E como é que será o gozo que Cristo vai nos dar? Como será o gozo que Cristo vai nos proporcionar? Será qualquer tipo de alegria? Será uma alegria pequena? Será uma alegria limitada? Não, não, não. Veja aí o final: e o vosso gozo seja... Meus irmãos, tem alguma coisa que ultrapasse algo que é completo? Tem alguma coisa que ultrapasse algo que é completo? Algo que alcança a sua completude. Tem alguma coisa além disso? Já está completo, não é verdade? Aí é aquela ideia que você tem, né, de estar abastecendo o seu carro lá, o tanque, e aí você vê que existe uma capacidade no tanque, e você vai colocando combustível, aí chega o ponto que ele está completo, não cabe mais. Pronto, foi o suficiente. E Cristo está dizendo que o seu gozo ele é completo nas nossas vidas. Eu pergunto, falta alguma coisa para nós? Para nós sermos pessoas felizes, verdadeiramente felizes? Falta alguma coisa para nós, para sermos pessoas verdadeiramente satisfeitas? Fé? Talvez seja. E a nossa sujeição aos mandamentos de Cristo, não é verdade? Então, quando eu glorifico a Deus, cumprindo, seguindo os mandamentos de Cristo, qual vai ser o resultado? O gozo de Cristo estará presente na minha vida, e não vai ser qualquer gozo, vai ser uma alegria que é o quê? Completa. Está vendo? Que a gente não pode aceitar a tristeza como regra de vida nas nossas vidas. A gente não pode aceitar o abatimento como princípio ativo na nossa vida. A gente não pode, meus irmãos, porque aí qual é a vida em abundância que a gente está testemunhando? Não foi isso que Cristo falou em João 10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E muitas vezes você se depara com um cristão cabisbaixo, lamurioso, reclamão, abatido, sempre. Será que deve ser assim? Com o apóstolo Paulo não era. A gente acabou de ver lá em Filipenses capítulo 4. Ele não estava ali numa situação favorável, não, muito pelo contrário. Ele estava preso na cidade de Roma, incerto quanto ao seu futuro. E o tema central da carta de Filipenses é qual? Qual o tema central da carta de Paulo aos Filipenses? Alegria você vê reiteradas vezes. Então veja, falar de alegria, quando tudo acontece satisfatoriamente na nossa vida, é bom. Agora, falar da mesma alegria quando as circunstâncias não são satisfatórias, não é a mesma coisa. Mas era a realidade do apóstolo Paulo. Ele estava ali numa circunstância contrária, preso, sem perspectiva quanto ao seu futuro, mas a sua alegria está presente no seu coração. Foi por isso que ele falou: alegrei-me sobremaneira no Senhor. É bom demais você ensinar sobre a alegria, né? A grande questão é quando eu saio daqui e muitas vezes tenho que resolver, eu tenho que me deparar com uma aprovação ali. E é interessante porque, via de regra, quando isso acontece, Deus vai dando essas oportunidades para que a gente possa ser provado, avaliado, né? Agora, o princípio, a verdade, ela não deixa de existir, é essa. Se nós estamos aquém, né, e se somos desafiados, isso é uma realidade que a gente tem que enfrentar e um desafio que a gente tem que vencer pela graça do Senhor. Agora, que ela não vai fugir da nossa vida, não foge. De jeito nenhum. Por quê? Porque viver para a glória de Deus é satisfazer-se nele. E como é que isso acontece?
quando você se alegra com a vontade de Deus na sua vida. Quando é que isso acontece? Quando você confia em Deus. Quando é que isso acontece? Quando você frutifica espiritualmente. Então você vai experimentando através desses eventos essa alegria, essa satisfação. Há muitos anos eu escutei uma frase, foi até falada por um líder herético, mas é o que eu gosto sempre de dizer: a verdade é verdade, independente de quem fale. E ele diz o seguinte, isso há 20 anos, já faz tempo, né? Faz tempo. Ele diz o seguinte: há 20 anos, há 2 décadas, que os líderes cristãos, eles se preocupavam apenas em preparar os cristãos para esta vida. É uma verdade. É uma verdade. Está vendo aí? Então Spurgeon também já tinha falado. No caso, Spurgeon não é herético, ele é fiel. Mas se você observa, é isso. Conteúdo de pregação sempre são relacionados a coisas que são terrenas. 3 passos para a alegria, entendeu? Isso e aquilo, aquele negócio bem imediato. Mas, meus irmãos, a nossa vida é além dessa. É o que eu sempre gosto de dizer, baseado naquilo que nós encontramos em Hebreus 11. Nós somos peregrinos rumo aos céus. Veja o exemplo que o autor aos Hebreus fala de Abraão. Vivia em tendas. Quando você vive em tendas aqui nessa vida, é porque você tem segurança que você não vai ver a vida toda nela. Você não estabelece casa. Eu não estou aqui condenando quem assim o faz, não, muito pelo contrário. Mas é só mostrando esse princípio, né? Esse princípio, que a perspectiva de Paulo era estar com os pés no chão, mas sua mente, como Francida falou, no céu. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E impacta o nosso comportamento e a nossa crença aqui na terra. Até mesmo de glorificar a Deus e, como resultado, se alegrar nele. Se alegrar nele. Certo? Então, olha o que diz aí o Salmo 100. Olha o que diz aí o Salmo 100. Isso. Aqui, qual é o contexto? Culto corporativo. Aqui, qual é o contexto? Adoração. Dentro da realidade da adoração que nós encontramos no Antigo Testamento, no templo, lá na cidade de Jerusalém. Aí ele fala, Salmo 100, versículos 1 e 2. Eu falei isso no nosso último estudo, trabalhando a forma de glorificar a Deus. Eu só quero chamar a atenção aqui da alegria que está sempre nela. Para cada forma que a gente viu de você glorificar a Deus, você vai encontrar o quê? Alegria, alegria. Faça a pesquisa. Os mesmos textos que eu usei no último estudo, eu estou usando agora. Pelo menos a maioria deles, né? E em cada um deles você sempre vai observar a alegria presente. Isso não é aleatório, meus irmãos. Isso tem um objetivo de ser, uma razão de ser. Porque a Bíblia, Deus quer nos mostrar justamente isso. Então, olha só o que ele diz, ó. Celebrai como? Com júbilo o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E ele completa, ó. Servi ao Senhor com... Está vendo aí? Não é só você estar de maneira religiosa, mecânica na presença de Deus. Você pode correr esse risco de fazer as coisas mecanicamente, cerimonialmente. Não, mas aqui a Bíblia vai um pouco além. Tem que ser com alegria. A Bíblia vai mais além, tem que ser com júbilo. Então, quando você glorifica a Deus, através do seu culto, com esse sentimento, mais você se alegra nele. Mais você se alegra nele. Quando você começa a recordar os feitos de Deus, isso a gente deve fazer, meus irmãos, nos cantos que nós entoamos, na leitura da palavra que nós lemos, nos aprendizados que nós obtemos, sempre procurando enxergar Deus e a sua história de salvação. Então, quando você se depara com isso, a alegria ela vai sendo cada vez mais, ela vai preenchendo cada vez mais no seu coração. Ela vai como se retroalimentando, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, é assim que a gente deve viver, é assim que a gente deve fazer, servir a Deus com alegria. Eu acho interessante, só um parênteses aqui, eu sei que eu estou um pouco adiantado, mas só um parênteses aqui. Abram aí, por favor, Deuteronômio 28. Veja que aqui no Salmo, nós somos ordenados a servirmos a Deus com alegria. Moisés já havia advertido o povo que o povo poderia chegar ao ponto, no caso do povo de Israel, de servir a Deus sem alegria. Eita, aí é complicado. E quando isso acontecesse, eles iriam acabar servindo aos falsos deuses. Isso aqui, meus irmãos, é uma triste realidade, que infelizmente foi verdade na vida do povo de Deus no passado. Olha só, Deuteronômio 28, versículos
47 e 48. Aqui é o prenúncio de uma condenação, né? Caso o povo não fizesse isso, o que iria acontecer? E, infelizmente acabou acontecendo. Isso serve de exemplo para nós, de lembrança para nós, para que a gente possa servir a Deus com alegria, não constrangimento, não contra a nossa própria vontade, não, com satisfação, com alegria, porque aí essa alegria ela vai cada vez mais se fazer presente na nossa vida. Olha só, versículo 47. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus, como? Com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Então, qual é a realidade? Deus foi generoso, Deus foi bondoso com o seu povo, concedeu bênção, para que o povo pudesse ver esse Deus como? Com alegria e com bondade de coração. Então, olha só o prenúncio. Quando isso não acontecesse, versículo 48. Assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, veja, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá jugo de ferro, até que te haja destruído. Quando você não serve a Deus com alegria, você serve aos inimigos de Deus contra a sua vontade. Agora, você vai ter sempre que servir. Não há como fugir, não há como mudar essa realidade. Então é por isso que a Bíblia nos fornece esse caminho. Sirva com alegria e satisfaça ainda mais no Senhor, porque caso isso não aconteça, você vai servir também, mas contra a vontade, sofrendo, penando aos inimigos do Senhor. Então isso é uma advertência também para nós. E em outro lugar, eu vou abrir já a oportunidade para os irmãos, dentro desse primeiro momento, que vai ser um momento maior do nosso estudo. A gente glorifica a Deus e vimos isso, quando a gente sofre injustamente. E quando a gente sofre injustamente, mesmo nesses momentos, pelo fato de estarmos glorificando a Deus, a gente se alegra nele. Olha só a coisa interessante, parece uma contradição, mas não é, porque as coisas espirituais, elas não se explicam com a mente humana, as coisas espirituais se discernem, como Paulo falou, espiritualmente. Por isso às vezes a gente não tem explicação para isso. Como é que você sofre, mesmo assim você é alegre? É isso que a Bíblia nos ensina. Vejam aí, 1 de Pedro capítulo 4. Mais uma vez eu faço menção ao que destaquei no último estudo, mas agora eu quero mostrar essa questão da alegria presente aqui. 1 de Pedro 4. Versículos 13 e 15. Ele diz o seguinte, olha só, pelo contrário, qual é a exortação que Pedro faz? Alegrai-vos. É um imperativo aqui, meus irmãos, é uma ordem. Alegrai-vos, como? Na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória ou de sua glória, vos alegreis exultando. Então Pedro diz, olha, sofra, seja coparticipante do sofrimento de Cristo e se alegre. O sofrimento injusto glorifica a Deus. O sofrimento injusto tributa honras ao nome do nosso Senhor. E Pedro diz, quando isso acontecer, se alegre, porque você vai perceber que nesses instantes, nesses momentos, a graça de Cristo lhe acompanhará. É por isso, meus irmãos, que sofrer com Cristo é a melhor coisa possível, ou é a melhor coisa do mundo. Sofrer com Cristo é a melhor coisa do mundo. Quando a gente sofre injustamente, não, é ruim, até porque a gente fica pagando pelo que fez. Mas quando a gente sofre injustamente, não. E por que isso é bom? Porque é nesse momento que a graça de Deus estará confortando a nossa vida, a graça de Deus estará confortando o nosso coração. Por isso que Pedro diz, alegre-se, porque quando Cristo retornar em glória, você vai se alegrar exultando. Então é um prenúncio, é uma preparação para a realidade futura. E aí você observa que até nisso, a gente também glorifica a Deus. No versículo 15 ele só reitera a questão do sofrimento, né? Do sofrimento injusto, né? É que a gente deve sofrer não por coisas erradas que fizemos, mas por injustiça que sofremos. E nessa condição, a gente seja alegre, satisfeito,
gozando a satisfação que vem de Deus, gozando a satisfação que vem do Senhor. Então, meus irmãos, 5 formas, 5 maneiras de você experimentar a alegria ao glorificar a Deus: se alegrando na sua vontade, confiando no Senhor, frutificando espiritualmente, louvando a Deus e sofrendo injustamente. Em cada uma delas há a promessa de alegria, em cada uma delas há a promessa de satisfação. Eu queria ler, eu vou abrir agora para vocês, uma citação de C.S. Lewis em relação a isso aí. É interessante, Lewis ele tem uma mente prodigiosa, ele escreve cada coisa e ele falou isso aqui que eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte, olha só, abro aspas: se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a que fui criado para outro mundo. Olha só que coisa interessante. Se eu não me alegro em nada nesse mundo, só tem uma explicação plausível: eu fui feito para outro mundo. Aquela questão que o Francisco falou do pensamento no alto: eu fui feito para os céus. E assim tem que ser o cristão. Se ele encontrar sua satisfação, se ele encontrar sua alegria neste mundo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então Lewis falava isso. Ele não encontra satisfação em nada nesse mundo, só tem uma razão: ele foi feito para outro mundo. E assim deve ser a todos nós que somos cristãos. Ok, meus irmãos? Então, qual é o resultado da gente glorificar a Deus? Se alegrar nele. Quando? No primeiro momento, na presente existência, na nossa vida, aqui e agora. Quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente confia no Senhor, quando a gente frutifica espiritualmente, quando a gente louva a Deus, quando a gente sofre injustamente. Quando você estuda a Bíblia, você encontra várias realidades, promessas e a nossa realidade em Cristo. Então, o que é que nós temos em termos de realidade? Pelo fato de estarmos ligados em Cristo. Isso que nós estamos trabalhando hoje pela manhã. A certeza dessa alegria, a certeza dessa satisfação. Então, isso é a realidade. Agora, para que eu experimente essa realidade, eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia nos exige. Então, na medida em que eu não faço isso, o banquete está pronto e eu não me aproprio dele. Por quê? É mais ou menos como essa situação aqui. Cristo está nos oferecendo algo que é infinitamente melhor, e ao invés de nós abraçarmos isso que Cristo está nos oferecendo, a gente abraça as coisas do mundo. Aí é que é a nossa complicação, entendeu? No livro Plena Satisfação em Deus, Piper, ele até citando Lewis, ele fala isso: a gente parece criança brincando em favela, quando na verdade a gente tem uma praia à nossa disposição para poder nos deleitar. É a realidade de muitos cristãos hoje. Vivem em tristeza, vivem em abatimento, quando podiam viver satisfeitos. Mas por que não experimentam isso? Porque não se dispõem a se sujeitar àquilo que Cristo exige. No caso, especificamente falando, de viver para a glória de Deus. Então, Cristo está à nossa porta, nos oferecendo essa vida de abundância, e a gente não quer, porque a gente prefere abraçar as mazelas e a ruindade que existe no mundo, como se isso fosse de fato a alegria para nós. Então, o problema está aí. Realmente, não é para descrente, é para crente. Essa postura que muitas vezes a gente tem de não querer experimentar as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor. Eu me lembrei aqui de uma história. Eu sou ruim demais de contar a história, até porque eu não me lembro das coisas direito. Mas houve um episódio, isso aqui foi verdadeiro, né? Uma determinada pessoa comprou uma passagem de barco, de um local para outro. E como a gente sabe, as viagens de barco, elas demoram, né? Dias, né? De você poder completar o percurso. E aí o que foi que ela fez? Ela comprou a passagem e, já prevendo o tempo de duração da viagem, fez a sua bolsinha de lanche, né, para poder ir comendo devagarinho, para poder chegar assim no ponto final. Só que aconteceu, as suas previsões deram erradas, houve alguns contratempos na viagem, ela demorou um pouco mais e ela consumiu tudo o que tinha feito para poder se alimentar ao longo do percurso. E ela abatida, com fome, e aí chegou o tempo que ela não aguentou mais. E aí procurou o comandante do navio, dizendo justamente isso: estava morrendo de fome, queria comer alguma coisa. Aí o comandante do navio disse: você está aqui como? Você está aqui como invasor? Ele disse: não, eu comprei a passagem, está aqui a passagem. O comandante olhou assim e disse: e por que você está passando fome? A passagem já lhe garante tudo, inclusive as refeições. Assim somos nós na vida cristã. Quando a gente tem tudo à nossa disposição, a gente está passando fome,
passando fome. Então é mais ou menos como diz aqui esse texto, entendeu? A gente podia estar se deleitando com as coisas que Deus tem prometido, não. A gente está aí com anorexia espiritual, né? Morto de fome espiritual, porque a gente não quer abraçar o que Cristo tem prometido para nós. Cristo disse: eis que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aqui não são abundância no sentido materiais, como a teologia da prosperidade, mas abundâncias espirituais. Em segundo lugar, vocês viram, né, que o resultado imediato de quem vive para a glória de Deus é o quê? Alegria, satisfação. Beleza. E no futuro, qual é o resultado de quem vive para a glória de Deus? Eu repito, alegria, satisfação. Olhem só, João, capítulo 17. Olha o que Cristo diz aqui, ó. Alegria, alegria, alegria. Que ninguém é Luciano Huck, não, mas alegria no sentido cristão, entendeu? Vamos lá. João 17. Versículos 4 e 5. Pegando essa deixa aí de Reginaldo, que a gente vai entrar pela porta no céu, entendeu? Vão ficar de fora aqueles que não pertencem ao reino. No nosso caso, não. A necessidade que a gente tem de firmar a nossa mente celestial, esquecer um pouco, desvencilhar do que existe aqui na terra. Olha só o que Cristo fala aqui, ó, na oração sacerdotal. João 17, versículo 4 e 5. Olha só. Cristo estava prestes a morrer e a sua morte lhe levaria para a presença de Deus, como de fato levou. Tanto é que ele prometeu até isso ao ladrão que estava lá na cruz. Ele fala, versículo 4, Cristo: eu te glorifiquei na terra. Ele estava falando para quem aqui? Cristo estava falando para quem aqui? Para Deus, né? Ele não está falando para Deus aqui? Então, ó, eu te glorifiquei na terra, no caso falando para Deus, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, a vida de Cristo foi o quê? Viver para a glória de Deus, fazer a obra de Deus. Pronto, resultado disso na eternidade. Versículo 5. E agora, ele estava prestes para ir para a eternidade. Olha só o que ele fala: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Quem vive para a glória de Deus na terra, experimentará da sua glória na causa e efeito, meus irmãos. Causa e efeito. E quando você entra na glória de Deus, o que é que você vai experimentar? Uma alegria que é perene, eterna, sem fim, para todo o sempre. Então, o que começa com alegria aqui, termina com alegria na eternidade. Quando o princípio de vida é obedecido. Que princípio? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer consequência melhor do que essa, meus irmãos? Quer resultado melhor do que esse? Ele já lhe dá aqui e já lhe promete para a eternidade. Não é uma promessa só para o futuro, é uma realidade presente, ainda imperfeita, ainda incompleta, mas já é um prenúncio daquilo que a gente vai experimentar na eternidade. Meus irmãos, ser cristão é uma coisa muito boa, é bom demais, quando você entende essas coisas, entendeu? E aí quando você olha para o mundo, tem nada que lhe atraia. Quando você olha para o mundo, tem nada que lhe alegre. Quando você olha para o mundo, não tem nada que lhe satisfaça. Aí você chega àquela mesma conclusão que Liu chegou, né? Se eu olho para o mundo e não vejo que nada me alegra, só há explicação para isso. Eu fui feito para outro mundo. Então, é a nossa realidade. Fechando, Deus nos fez para desfrutarmos de verdadeira alegria. Não era sem razão que Moisés, em pleno deserto, na liderança da nação de Israel, fazia essa oração. Abram aí, meus irmãos, Salmo 90. Eu estou já terminando. Salmo 90. Deus nos fez para desfrutar a verdadeira alegria. Aí Moisés, 2 milhões de pessoas para liderar, um sol escaldante. Você às vezes faz uma viagem distante, num carro, quando você tem 3, 4 meninos, já é complicado, porque menino chora, é aquela confusão. Imagine você fazer uma peregrinação no deserto, a pé,
um sol escaldante, 2 milhões de pessoas, para você poder tomar conta, julgar. Eita, que dor de cabeça grande. Aí qual é a oração que Moisés faz? Qual é a oração que Moisés faz? Versículo 14, olha só. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos com júbilo. Veja, agora, no finalzinho do versículo 14, e nos alegremos todos os dias. Deus nos fez para a alegria, essa alegria aqui, ó. Não obstante o deserto, não obstante as dificuldades, não obstante as preocupações, não obstante todos os problemas, mas a gente experimenta essa alegria. O problema está aí, a gente tem que matar o leão lá fora, mas a alegria está aqui, dentro do meu coração. E onde quer que eu vá, seja o que for que eu atravesse, ela vai estar aqui, alimentando a minha fé, alimentando a minha esperança e me dando a motivação necessária para que eu possa estar seguindo em frente na nossa caminhada cristã. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, quão infelizes nós somos, quando a gente não vive para a glória de Deus e fica buscando as outras glórias, as glórias humanas, e a gente fica procurando, não encontra. A infelicidade acaba sendo uma realidade na nossa vida, quando Deus tem prometido muito mais para cada um de nós. O próprio Piper, ele diz o seguinte, abro aspas: se não nos regozijarmos em Deus, não o glorificaremos como deveremos. Se não nos regozijarmos em Deus, não o glorificaremos como nós devemos. Assim, que a exortação que Paulo faz lá em Filipenses 4,4 seja uma realidade constante na nossa vida, seja algo que nós realmente praticamos continuamente no nosso viver. Qual é a exortação que ele faz? Filipenses 4,4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Ok? Então, que a gente possa, como aplicação final, ter essa perspectiva. Que perspectiva? De glorificar a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. E na medida que essa for a nossa regra, na medida que esse for o nosso princípio, a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja presente constantemente no nosso coração, para que a gente possa se satisfazer em Deus e dar o bom testemunho do Senhor na nossa vida, para que através de nós, o nome dele, o nome do Senhor, ele venha a ser glorificado. Então que esse Deus nos abençoe e que ele nos transforme cada vez mais, para que nós sejamos assim ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Amém.